Franca vence o jogo 2 e a série final do NBB está empatada. Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo, estou gravando aqui minutos depois da vitória do Franca. Vitória por 94-78, uma vitória dominante do SESI Franca. Então vem comigo, vamos trazer, destrinchar essa partida, essa vitória francana. Já deixa o seu like, já comenta aí também a sua visão do jogo, sua perspectiva dessa partida. E vamos nessa. Primeiro destacando que as duas equipes vieram para o jogo 2 com a mesma formação titular. O Minas com o Scott Machado, Arengo, Mineiro, Holloway e Paranhos, mesmo com o começo de jogo na primeira partida não sendo bom com esse quinteto, novamente com o Baralli no banco. Já o Franca também manteve, Jorginho, Didi, o David Jackson, o Wesley e o Lucas Dias. Também não tem muito o que mexer, até porque, por exemplo, o nome que a gente vai falar nesse jogo, o Hinkle se tornou um sexto jogador dessa equipe. Das alternativas que tem, seria um nome que poderia ali, pleitear uma vaga no quinteto titular, mas ele vem bem como esse atleta vindo do banco. Então, as duas equipes se mantiveram, pelo menos nesse começo aí, em comparação com o jogo 1. E aí, nessa segunda partida, o jogo começou mais próximo do garrafão, com bolas aí de curta, de média distância, dos dois lados da quadra, inclusive, e as bolas de três começaram a cair com um pouco mais de volume quando os jogadores tiveram um pouco mais de espaço. E quem teve mais espaço já nesse começo de jogo foi Franca, porque o time conseguiu ter um desempenho defensivo muito interessante, fazendo a transição rápida, para abrir vantagem logo no começo. O Minas ele respondeu com o jogo interno, mas logo o Franca também seguiu respondeu a resposta, teve a réplica com as bolas longas, as bolas de três que foram matadoras ali naquele começo de jogo, naquele primeiro período. Foi até um começo parecido com o primeiro período do jogo 1, com o Franca melhor, se impondo nessa disputa. A diferença acho que foi a sequência, porque quando o Franca estava forte no jogo 1, o Minas teve ali aquela substituição que mudou um pouco a cara do jogo, que foi a entrada do Baralli e do Fusaro no quinteto. Só que dessa vez foi um pouco diferente. A defesa do SESI Franca se postou muito bem para travar o Baralli. Foi para cima ali do Baralli, teve marcação dupla em alguns momentos, forçando o argentino a passar a bola, não ser um cara decisivo como ele foi no jogo 1, de ser aquele cara que tinha um espaço ali, na troca de marcação fazia a infiltração ou arremessar uma bola de três. Dessa vez não, dessa vez a marcação foi alta nele, já foi pressionado ali do meio da quadra para frente, e isso tirou o espaço mesmo para ele pensar o jogo. Então, tanto que ele entrou na quadra, já cometeu muitos erros, foram 3 erros ali logo quando ele começou no primeiro quarto, fez 2 faltas, já saiu ali pendurado, 4 minutos em quadra e praticamente minou as ações de jogo que o Baralli poderia fazer tanto no primeiro como no segundo quarto, até o intervalo. Enquanto isso, do lado do Franca, o Didi comeu a bola, Isso também aconteceu no jogo 1, sempre vale destacar isso. Ele anotou 13 pontos no jogo 1, no primeiro quarto, assim como foi no segundo, No segundo jogo, ele também fez 13 pontos no primeiro período, com 3 de 3 do perímetro, Um ótimo desempenho ali na linha de 3 pontos. Teve uma cravada sensacional também, de contra-ataque ali para cima do Fusaro. E o jogo ele só não foi melhor para o SESI logo no começo da partida, porque o Arengo apareceu muito bem. Conseguiu reduzir um pouco os danos daquele começo avassalador do Franca e de baixo volume, de baixa intensidade do Minas. Primeiro quarto terminou 30-17.
né? Quase dobro de pontos aí pro César Franca. Também, pela postura do Minas, tinha poucos indícios de melhora, já naquele começo, né? Já tinha gente que estava se olhando ali, um olhando pro outro, porque meio complicado o cenário. Foi diferente do primeiro quarto do jogo 1, que teve, lógico, o Franca melhor, boa parte do jogo, mas teve um Baralha que veio do banco e começou a fluir um pouco mais a partida e o time deu uma recuperada. Dessa vez não aconteceu isso. E aí veio o segundo período, o Minas precisava acertar o seu ataque, travar o Franca na transição, né, que a equipe estava tendo, para reduzir o ritmo do jogo. Era o ritmo que o Franca queria, mas continuou sem encontrar um volume, né, o Minas. As jogadas individuais do jogo 1 não encaixaram, enquanto o Franca aproveitava, né, com o Didi, com o Lucas Dias, com o Hinkle, né, que dessa vez entrou muito bem, né, dentro e fora do garrafão. Ele apareceu ali, acompanhou essa transição, né, é um ala alto, né, que pode jogar na 4, tem também agilidade, compõe bem ali o garrafão, tem boa bola de 3 também quando ele tem espaço. E aí então um cenário muito favorável para o Franca novamente. Aí quem voltou a chamar o jogo para o Minas foi o Arengo, né, tava praticamente sozinho, solitário ali na partida. Foi quando ele também chamou para dança o Paranhos no garrafão. E aí o Minas começou a crescer, o Elinho pediu pro Franca, inclusive no período de tempo, ser mais agressivo na marcação, porque o time não tinha nenhuma falta cometida, né? Tava segurando, né, o Minas sem falta, só que aí quando o Arengo encontrou o Paranhos, começou a ter um pouco mais de volume, ele falou, vamos fazer falta agora, né? E o problema pro Franca foi que apenas um jogador começou a fazer falta, né? Porque era ele ali no garrafão, era o Wesley, que foi ficando pendurado ali em faltas. Ainda assim, pelo péssimo aproveitamento do Minas na linha de lance livre, a equipe teve 2 bolas certas em 6 tentadas no lance livre até a reta final ali do segundo quarto. Isso reduziu os danos ali do ataque do Minas na defesa do Franca, e em um período que foi menos produtivo para o ataque francano. O time que começou muito forte, fez 30 pontos, né, no primeiro período, fez 17 no segundo. Caiu quase pela metade. A mesma pontuação que o Minas fez no primeiro quarto, o Franca fez no segundo. Só que o time conseguiu segurar, né, o ímpeto ali do Minas também no ataque. E aí foi um segundo período de um baixo rendimento, né, dos ataques ali perante as defesas, e que foi favorável, né, pro Franca manter a vantagem pro intervalo. Mesmo assim, tinha uma esperança do torcedor. O torcedor minascenista estava com esperanças ali de uma recuperação, né, porque o time conseguiu dar um crescimento, né, com o Arengo e com o Paranhos, e foi pro intervalo perdendo só por 9 pontos. Acessível, né, para 20 minutos ainda de disputa, tinha jogo pro segundo tempo. Aí no segundo tempo o jogo voltou morno, também muito igual ao jogo 1. No caso, nem tanto por baixo aproveitamento dos ataques, né, nessa segunda partida, mas as defesas conseguiram segurar muitas tentativas ali, muitos roubos de bola ali, muitos lances, muitos ataques completados sem um arremesso, inclusive. E nessa disputa mais morna em termos de pontuação, quem levaria melhor seria a Franca, né, que estava na frente, enquanto que o Minas precisava aproveitar mais os seus ataques. E nem mesmo em jogadas que o time conseguiu pegar o rebote de ataque, que foi tão importante no jogo 1, eles não converteu a segunda chance. Teve um lance que o Minas conseguiu 2 rebotes ofensivos e desperdiçou 3 arremessos. E isso manteve, né, o Franca na frente. Mas o torcedor minascenista ainda acreditava. Até gritou isso naquele momento, que foi uma réstia de esperança, quando o Baralha voltou pro jogo e voltou pro jogo mesmo. Buscou ali uma movimentação, uma dupla com o Arengo e conseguiu reduzir em 5 pontos ali a diferença. Tava na casa dos 20, reduziu para 15, o torcedor começando a acreditar, a ferver ali, né, a Arena UniBH. Só que o problema foi que um tal de Didi Lousada
também apareceu. Conseguiu uma bola de 3, depois a defesa segurou mais um ataque. No lance seguinte, o DJ fez 3, né? Fez de 3 ali o David Jackson. E aí, em pouco tempo, o Franca já tinha ele recuperado a diferença, né? E tinha até feito mais, abriu 20 pontos de frente. O Minas tinha tirado 5, o Franca foi lá e fez 6. Foi quase um truco nesse momento do jogo. E deu uma esfriada, né? Na torcida, no time, pro último período. E aí, pra piorar as coisas, logo no começo do quarto, o Paranhos saiu do jogo com uma lesão ali no tornozelo. Uma preocupação e tanto para a equipe que conta com ele ali no garrafão. Eu diria que depois do Baralho e do Arengo, o Paranhos, pro esquema de jogo ali do Minas, é o terceiro jogador mais importante ali na fluidez, né? Para mim são os argentinos e ele ali nesse estilo, nesse esquema de jogo aí do Léo Costa pro Minas. Ainda assim, né, sendo apenas um desfalque, o time ainda tem condições aí de manter um nível, né? Mas vai exigir mais agora dos outros pivôs, né? Mineiro, Holloway e Vini Silva. E isso pensando numa possível desfalque, né, do Paranhos pro jogo 3, que é muito próximo, né? O jogo 3 já vai ser nesse sábado, então é esse o cenário que preocupa. Mas é um time que já mostrou essa capacidade de variar, né? De ter um trabalho coletivo que compensa alguns desfalques. E até para mostrar essa capacidade coletiva do Minas, depois de perder o Paranhos, que vinha muito bem no jogo, o time se aproveitou ali de uma redução de intensidade do Franca, chama do que quiser. O Franca começou a errar mais e o Minas reduziu a diferença. Ele trouxe a torcida pro jogo, né? A diferença foi diminuindo. O Baralho começou a encaçapar a bola, conseguiu 13 pontos em sequência, o time Minas Tenista. A torcida de novo, né? Começando a acreditar novamente. Será que agora vai? E aí, o jogador mais experiente do Franca fez a jogada que acabou de vez com o jogo. O David Jackson, porque o Franca ele tava com as bolas, arremessando muita bola de 3, perdendo muita jogada ali, tentando passe e tal. Ele pegou a bola, botou debaixo do braço, né, buscou ali uma infiltração, foi pro garrafão, recebeu a falta e ali foi pros lances livres. E aí já mostrou o que o Franca precisava fazer, né? Era chegar, buscar a falta e tranquilizar o jogo, né? Não precisava acelerar, não precisava mais fazer o que estava fazendo ao longo da partida para abrir vantagem. A vantagem já estava lá, era só segurar. E aí a partir dali o Minas não conseguiu reverter mais nada, né? O jogo estava liquidado e com isso então o Franca empatou a série. Agora uma vitória do Minas em Franca e uma vitória do Franca em Minas. Eu não diria que nesse jogo o Franca reduziu a presença do rebote de ataque, né, pro time do Minas, né, embora isso tenha acontecido de fato, né, nas estatísticas, por exemplo, né, o Minas no jogo 1 ele teve 17 rebotes de ataque e nessa segunda partida ele teve 11, é uma redução de 6 rebotes de ataque. E mais do que isso, né, a importância dos rebotes de ataque não foi tão sentida assim ao longo da partida. Mas eu diria que o perfil do jogo foi diferente. O Minas jogando mais no garrafão, chutando menos de 3. Isso deixou a disputa no garrafão mais próxima. Então nem sempre aquela segunda bola o Minas conseguia acertar. O jogo ficou mais equilibrado nesse sentido, nessa disputa ali interna. Mas também vale destacar o empenho defensivo do Franca, né, que tirou a individualidade do Minas no ataque, foi tão importante, né, na primeira partida, obrigou o Minas a pensar diferente. Não à toa, o que o Minas teve de assistência no segundo quarto, o Minas teve 7 assistências no segundo quarto, foi superior ao número do jogo 1 inteiro. No jogo 1, o Minas teve 5 assistências. E aí a gente vê, no total do jogo 2 foram 17 assistências, sendo que foram 7 no segundo período, né, o período com mais assistências da equipe. Mas, por exemplo, nos quartos de baixa,
primeiro e o terceiro, o time teve 3 assistências no primeiro período e 1 assistência no terceiro. O time foi buscar alternativas ali a partir dessa troca de passe, pela necessidade dessas trocas de passe, e talvez seja essa uma possibilidade, uma saída aí para o Minas, pensando, né, nas próximas partidas. E por falar nisso, jogo 3 agora, no sábado, às 5 da tarde. O Minas tem começado ruim os jogos. No jogo 1 começou abaixo, no jogo 2 também. No 1 conseguiu se recuperar, no 2 foi o que foi. Então, acho que a primeira coisa que o Minas precisa pensar, né, para a sequência é conseguir ter um volume maior logo no início do jogo, né, ou reduzir o ímpeto do Franca ali naquele começo, né, o ritmo da equipe, para não ser dominado ali. Porque depois que você é dominado é mais difícil você, né, se desvencilhar. Aí a vantagem começa a abrir, o time fica com um pouco mais de nervosismo, maior dificuldade. Jogo 3 novamente em Minas, a torcida pode pegar no pé um pouco, e isso vai travando um pouco o jogo. Também vai precisar trabalhar uma defesa para cima do Didi, que foi o cara do jogo, né? Esqueci até de destacar, né? Eu tinha destacado no jogo 1 o Baralli, no jogo 2 foi o Didi. 28 pontos, quase a maior marca aí dele no NBB, 5 bolas de 3, chamando responsabilidade, distribuindo o jogo nas assistências. Destaco também o Lucas Dias, que fez 20 pontos, pegou 10 rebotes, 4 roubos de bola, um ótimo desempenho dos dois lados da quadra, dos jogadores que já foram muito bem na primeira partida, mantiveram a pegada nesse jogo 2. E aí você teve outras aparições muito importantes, como eu falei, do David Jackson, do Hinkle. Falta um pouco mais do Jorginho, mas se você pega nas estatísticas, o Jorginho teve 7 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. Não foi um dos melhores jogos dele, mas ele tá sempre ali, né, figurando entre bons coadjuvantes. Às vezes, quando ele não é o artista principal, ele é o coadjuvante. Um coadjuvante de qualidade, no caso. Mas é isso. Defensivamente, o Minas vai precisar fazer com que o Didi ele seja menos influente no jogo. O Didi fez 23 pontos no jogo 1 e 28 no 2. Tem que reduzir um pouco esse volume de jogo dele, para ter um pouco mais de condição defensivamente aí para o ataque depois crescer, né? E claro, né, um ponto crucial desse jogo para mim, ter o Baralli no jogo. Ele ficou praticamente 3/4 fora dessa segunda partida, tanto por faltas quanto pela pressão da defesa do Franca, que assumiu o jogo do Baralli, né, quanto pelas próprias dificuldades individuais que ele teve no jogo, né, cometendo muitos erros, né, e ele foi aparecer já na reta final do terceiro período. Um jogador da importância do Baralli no time é um ponto crucial. E vem aquele ponto negativo que eu citei do Minas quando eu falei, né, sobre a equipe nessa chegada final, a falta daquele jogador decisivo. Seria o Baralli. Mas você já viu aí o trabalho defensivo que o Franca fez, e ele não teve resposta, ou resposta no tempo necessário para o time fazer um jogo melhor. Então é um ponto a se destacar aí para essa decisão, para esse restante, né, de série. Já o Franca encontrou um ritmo interessante, né, para manter ao longo da série. Os inícios, tanto no primeiro como no terceiro períodos ali, foram providenciais para o Franca dominar o jogo. Aí eu destacaria também a postura defensiva da equipe nesse jogo 2, que foi excelente, assim, né, de travar os jogadores de infiltração sem que ele se posicione para fazer a infiltração. Antes disso, né, antecipar essa marcação, essa pressão ali no jogador, para ele não se sentir na condição de ir para cima. O Franca fez isso muito bem, né, forçou ali um trabalho mais coletivo do Minas, que sofreu em alguns momentos ali para igualar, né, nessa condição a defesa do Franca. E aí um outro ponto interessante para a série, né, que foi a primeira derrota do Minas nos playoffs. E uma derrota considerável, né? Para um time que tem uma defesa dessa, 94 pontos sofridos é um número alto. Então,
Vamos ver, né, se nessa situação inédita aí para a equipe, o time vai conseguir dar a volta por cima. Será que a equipe vai se recuperar? Ou Franca vai ganhar corpo e vai pegar aí uma sequência vitoriosa rumo ao Tetra? Essa é a questão para o jogo 3, também, né, para o jogo 4, que já está confirmado agora, né? A série volta para o Pedrocão e no cenário ali do jogo 3 já vai valer título lá em Franca no jogo 4. Então, vale muito essa terceira partida também. E você, o que você achou dessa partida e também qual a sua previsão para o restante da série? Deixa aí nos comentários, deixa o like, compartilha o vídeo, continua com a gente aqui no canal Duas Saídas e vamos nessa. Falou!